Oi, tudo bem com vocês? Vamos mais um vídeo hoje com novas revelações. Como eu fiz um vídeo da semana passada, falei um pouquinho da minha história de vida. E hoje eu vou continuar falando sobre o mesmo assunto, porém vai ser resumido e rápido para não ficar muito tempo nisso, ok? Então, no vídeo passado eu comentei, né, como que eu despertei, que foi por mim mesma e as coisas foram acontecendo conforme eu já esperava. Aí, com o passar do tempo, eu fui percebendo que a minha frequência emocional estava começando a mudar. A minha mudança, ela começou porque eu comecei a entender o mecanismo do pensamento. Como o pensamento realmente nos afeta em todas as áreas da nossa vida. E com o passar do tempo e das semanas, dos meses, eu me sentia diferente cada vez mais. Por quê? Porque eu fui prestando atenção, como diz na Bíblia, vigiai e orai, eu comecei a entender até essas parábolas da Bíblia. Aí comecei a seguir e tentar compreender aquilo ali. O que eu não compreendia eu deixava, eu não ficava quebrando a minha cabeça para poder entender. E com o tempo, as coisas foram acontecendo na minha vida, as coisas foram melhorando, a minha vida foi melhorando e eu fui buscando cada vez mais, porque eu queria saber mais, porque quanto mais você aprende, quanto mais você busca, mais você vai querer saber. E eu fui usando muitas técnicas, muitas ferramentas mentais que eu fui aprendendo ao longo do caminho. E eu não deixei nada de ruim começar a me afetar. Claro que acontecia, e só que eu já tinha o meu gatilho mental. Automaticamente eu já sentia e já ia buscando a cancelar aquilo da minha mente. E realmente funciona. Parece assim uma coisa boba, mas é natural. Depois se torna natural. E uma das coisas que eu fiquei assim mais impressionada é que como nós somos realmente o capitão da nossa alma. A gente já ouviu tanto essa frase e é uma realidade. Nós somos o verdadeiro dono do nosso caminho, do nosso ser. E como as coisas foram acontecendo, eu fui buscando. Com o passar do tempo, eu entendia cada vez mais o processo, as situações, o porquê daquilo, como que a vida ela foi me mostrando coisas melhores, coisas que eu não esperava que acontecesse. E isso envolve relacionamento, isso envolve financeiro, isso envolve até o comportamento comigo mesma. Com o tempo também eu vou passar alguns processos que eu fiz para mim, eu vou passar aqui para vocês. Que realmente vale a pena, gente. Vale a pena a mudança de consciência. Então, como eu já tenho uns vídeos meu aqui no YouTube, falando do meu despertar, né? Que eu comecei naturalmente por mim, porém, com o tempo eu fui buscando e fui entendendo por quê. É que, na verdade, como eu falei, caía no meu colo. E um dia desses, né? Há 4 anos atrás, eu estava fazendo as minhas coisas da casa e de repente eu abri o YouTube, tava lá, mecânica quântica, eu nunca tinha ouvido falar. E eu cliquei naquele vídeo e onde foi que eu conheci o professor Hélio Couto. E ali começou todo o meu processo. Eu comecei a me interessar, aquilo começou a abrir uma visão dentro de mim, uma sensação tão maravilhosa que eu disse, meu Deus, será que é real? Eu vou começar a pesquisar, eu vou começar a buscar, eu queria entender aquilo ali. Então, esse processo foi abrindo a minha mente, foi entendendo e fui buscando. Com os dias e as semanas, as situações mentais foram mudando. A minha psique foi mudando, com certeza. E tudo foi se conduzindo para o melhor para a minha vida. Claro que enfrentei obstáculos, busquei outras alternativas. É acertos e erros no começo, gente. É acertos e erros. A mecânica quântica abriu minha visão de mundo, sim. Só que eu não fiquei
só estudando isso. Aí eu fui buscando pessoas que já estudavam, eu fui lendo livros sobre o assunto, vendo palestras. Aqui no YouTube, meu Deus, tem coisas assim infinitas para você estudar. E fazendo tudo por minha conta própria. E foi indo, me interessando, eu disse o quê? É isso que eu vou fazer. Aí li todos os livros do professor Hélio Couto e ali comecei a entender um pouco da ressonância, porque eu não entendia, porque a linguagem é totalmente difícil, diferente para mim. Para mim foi difícil, mas eu fui buscando a entender. Aí o que acontecia? Eu assistia uma palestra, 2 palestras, 3 palestras, repetia as palestras que ali ele indicava para você ouvir, porque não é a primeira vez que você vai entender, você entende na segunda, na terceira você vai entender o que você não entendeu ainda e assim por diante. E até hoje eu estudo isso. Então, gente, é assim, ó, nosso DNA, ele tem tudo o que nós precisamos. Nós temos várias dimensões em nosso DNA. Nós temos tudo o que a gente precisa estar dentro de nós. Por isso que é dito muito isso. Tudo está dentro de nós porque está no nosso DNA. Nós fomos projetados para isso. E com tudo que está acontecendo, está mudando muitos paradigmas. Está mudando muito as coisas do mundo, a visão de mundo de muitas pessoas, que infelizmente está acontecendo muitas desgraças, coisas ruins. Porém, vocês aguardem, porque vai vir coisas boas, mas não fiquem esperando, fiquem buscando. Vocês têm que buscar e se limpar da escuridão, da limitação que nós temos na mente. Nós somos muito limitados. Nós pensamos linear, a humanidade pensa linear e materialista. Para não dizer a maioria, vamos falar aqui então 98%. Porém, se a gente buscar na internet, tem muitas pessoas ensinando espiritualidade, ensinando várias formas, até a medicina está mudando, pensando de outras formas. Eu conheço médicos, pessoas que praticam o Reiki em seus pacientes. Até porque o Reiki hoje, ele é reconhecido pelo Ministério do Trabalho. Eu sou reikiana, então eu sei que funciona, ajuda, porque a cura não vem de mim, vem do Criador. E nós temos 2 chakras na palma da nossa mão. E essa mão recebe essa luz celestial. Não sei como funciona, só o fato de estar mostrando aqui para vocês, já estou sentindo a minha mão ferver. Então, gente, acredite e creiam, nós temos poder ilimitado dentro de nós. Mas por gerações e gerações nós somos doutrinados, ensinados que não nada disso existia. Pelo contrário, existe. Cada um vai aprender de alguma forma, cada um vai entender de alguma forma, porém o outro lado, sim, que é o invisível, que a gente não acredita, como a gente respira, a gente não enxerga, como a gente sente, as nossas emoções, o nosso paladar, a gente não enxerga nada disso, mas a gente sente. Assim é os nossos sentimentos e assim é as nossas buscas e verdades que nós vamos sentir conforme ressoar com a gente. Porque se todo mundo tivesse evoluído, não precisaríamos estar aqui contribuindo, falando algo. E o Criador, ele quer o quê? Cada um está na sua evolução. E ele não quer todo mundo igual. Cada um tem algo para passar para o outro, ensinar pelo outro. Então, eu fiz sim a ressonância, passei por catarse, fiz todo o processo que tinha que fazer. Já estou na 4ª onda, então eu assim, ó, eu assim praticamente tirei limitações da minha mente. Claro que eu tenho, e isso eu vou descobrindo aos poucos, as minhas limitações. Isso é uma crença. Nossa, aquilo não funciona, não é dessa forma, eu vou descobrir daí que forma que é. Mas nada sem pressa, nada com aquela agonia de saber, de fazer. Pelo contrário, na santa paz, no equilíbrio e no prazer de saber que eu tenho prazer de viver. Porque se eu ficar na limitação que eu tenho que fazer o tempo todo, e não é, você tem que ser e depois fazer, aí você consegue
limpar e entender a sua visão de mundo. Você vai entender as coisas que vão acontecer na sua vida, porque tudo é um processo. Então nós vamos limpando aquela situação do nosso caminho. E como nós somos co-criadores, nós vemos que podemos fazer mais e mais e mais. Então assim, não se limite, busque, se informe, use a gratidão como ferramenta, peça ajuda, porque nós temos os nossos seres de luz que estão ao nosso lado o tempo inteiro, só esperando o nosso sim, eu quero ajuda, porque a gente fala livre-arbítrio, mas é isso mesmo, se a gente não pedir, a gente não tem essa orientação. E como que a gente tem? Aqui ó, sentindo no coração. Então vocês busquem e não deixem de fazer o que deve fazer para se entender. Tudo é consciência, pensa nisso, tudo é espiritual. E isso envolve todos os lados da vida. Então, aqui mais um pedacinho do meu conhecimento com vocês, para não alongar. Vou falando de pouquinho e aos poucos a gente vai entendendo cada vez melhor essa busca, essa verdade, que cada um tem a sua verdade. Porque eu não sou a dona da verdade, mas é da minha verdade eu sou. E eu sei que funciona, e muito, tá bom? Então, desde já, gratidão. Se você ainda não é inscrito em meu canal, se inscreva, dê o seu like e compartilhe. Porque quando você dá seu like, mais pessoas verão esse vídeo e vão, de alguma forma, buscar a ajuda que precisa, ok? Então, desde já, gratidão. Namastê.